Dia 29, equilibrando a sua vida. Vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Efésios 5:15. Não permitam que os erros dos maus conduzam vocês pelo caminho errado e façam vocês perderem o equilíbrio. 2 Pedro 3:17. Bem-aventurados os que vivem em harmonia, pois sobreviverão a todos. Uma das competições das Olimpíadas do Verão é o pentatlo, composto de 5 modalidades: tiro, esgrima, equitação, corrida e natação. O objetivo desse esporte é vencer todas as 5 provas, não apenas uma ou duas. A sua vida também é um pentatlo, com 5 propósitos que devem ser mantidos na mesma proporção. Esses propósitos foram praticados pelos primeiros cristãos em Atos 2 e exemplificados por Paulo em Efésios 4 e também vividos por Jesus em João 17, mas estão resumidos no grande mandamento e na grande comissão de Jesus. Essas duas declarações resumem todo este livro, os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Primeiro, ame a Deus de todo o coração. Você foi formado para o prazer de Deus, então seu propósito é amar a Deus por meio da adoração. Segundo, ame ao próximo como a si mesmo. Você foi formado para servir, então seu propósito é demonstrar amor a outras pessoas por meio do seu ministério. Terceiro, vá e faça discípulos. Você foi formado para uma missão. Então, seu propósito é compartilhar a mensagem de Deus por meio do evangelismo. Quarto, batize-os. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Então, seu propósito é de se identificar com a igreja do Pai por meio da comunhão. E quinto, ensine-lhes todas as coisas. Você foi formado para se tornar semelhante a Cristo. Então, o seu propósito é amadurecer por meio do discipulado. Um compromisso sério com o grande mandamento e a grande comissão fará você um grande cristão. Manter esses 5 propósitos em igualdade não é nada fácil. Todos eles tendem a exagerar nos propósitos que nos despertam mais a paixão e negligenciar os outros. A igreja fazem as mesmas coisas, mas você pode manter a sua vida equilibrada e estável, juntando um grupo ou que haja incentivo mútuo à responsabilidade, de modo que você possa avaliar regularmente a sua saúde espiritual, registrar os seus progressos em um diário pessoal e até transmitir o que aprendeu a outros. Essas 4 atitudes são importantes para que a vida seja dirigida por propósitos. Se você deseja seriamente se manter no caminho certo, vai precisar desenvolver esses hábitos. Converse sobre o assunto com um companheiro espiritual ou num grupo. A melhor maneira de assimilar as ideias desse livro é discuti-las com outras pessoas num ambiente, num grupo. A Bíblia diz: como o ferro torna cortante o ferro, de igual modo as pessoas podem aperfeiçoar umas às outras. Provérbios 27:17. Aprendemos melhor em comunidade. A nossa mente fica mais aguçada em nossa convicção mais profunda por meio da conversação. Eu insisto em que você reúna, então, um pequeno grupo de amigos, forme um grupo de leitura desse livro, Por que eu estou aqui na Terra, a fim de rever esses capítulos semanalmente. Vocês devem discutir as implicações, as aplicações e pergunte-se: e daí, e agora? O que isso vai significar para mim, para minha família e para a nossa igreja? O que eu vou fazer a respeito disso? Paulo disse: põe em prática o que vocês receberam e aprendam. Filipenses 4:9. Um pequeno grupo de leitura proporciona muitos benefícios que não podem ser alcançados somente por um livro. Vocês podem comentar o que estão aprendendo e discutir exemplos da vida real. Podem orar e incentivar, apoiar uns aos outros à medida que começarem a viver os seus propósitos. E lembre-se, fomos feitos para crescer juntos, não separadamente. A Bíblia diz: encorajem uns aos outros e fortaleça uns aos outros. Pela 1 Tessalonicenses 5:11. Eu incentivo também a estudar a Bíblia individualmente. Registrei como notas no fim desse livro mais de 1.000 passagens da Bíblia para serem utilizadas nesse livro, para que você possa estudá-las em seu contexto. Leia
Por gentileza, o apêndice 1, que explica o uso do parafrase e das diferentes traduções, visando manter cada capítulo adequado à leitura diária, tornando impossível explicar o fascinante contexto da maioria dos versículos utilizados. Entretanto, a Bíblia foi feita para ser estudada por parágrafo, por capítulos e até mesmo por livros inteiros. O meu livro, 12 Maneiras de Estudar a Bíblia Sozinho, pode ajudar você nesses estudos. Faça um autoexame espiritual periódico. A melhor forma de harmonizar esses 5 propósitos em sua vida é por meio de uma autoavaliação periódica. Deus dá grande valor a esse hábito. Somos orientados pelo menos 5 vezes na Escritura a verificar e examinar a nossa saúde espiritual. Lamentações 3:40, 1 Coríntios 11, 28, 31, 13, versículo 5 e Gálatas 6:4. A Bíblia diz: testem-se para saber se estão firmes na fé. Não se enganem pensando que tudo está garantido. Criem o hábito do autoexame. Vocês precisam de evidências de primeira mão, não apenas de ouvir dizer que Jesus está com vocês. Façam um teste. Se o resultado for bom, tomem alguma providência. Se o resultado não for bom, tomem alguma providência. 2 Coríntios 13:5. Para manter a saúde física, você precisa ir regularmente ao médico para verificar os sinais vitais, pressão, temperatura, peso e assim por diante. Para a sua saúde espiritual, você também precisa examinar regularmente os 5 sinais vitais, que são adoração, comunhão, crescimento do seu caráter, no ministério e a sua missão. Jeremias aconselha: vamos analisar a forma que vivemos e reorganizar a vida conforme a direção do Eterno. Lamentações 3:40. Na minha igreja, nós desenvolvemos uma ferramenta simples de avaliação pessoal que tem auxiliado milhares de pessoas a permanecer no propósito de Deus. Você vai ficar surpreso ao ver como essa pequena ferramenta pode alcançar e vai te ajudar no equilíbrio para uma vida saudável de crescimento. Paulo disse que a ideia entusiástica do início seja igualada pela ação realista do agora. 2 Coríntios 8:11. Anote o seu progresso em um diário. A melhor forma de consolidar o progresso no cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida é mantendo um diário espiritual. Não se trata de um registro dos acontecimentos, mas das lições de vida que você não gostaria de esquecer jamais. A Bíblia diz: é fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos, para que não nos desviemos. Hebreus 2:1. Podemos nos lembrar do que registramos. Escrever ajuda a esclarecer o que Deus está fazendo em sua vida hoje. Dalton Trotman costumava dizer: os pensamentos se desembaraçam quando nós passamos pelos dedos. A Bíblia registra várias ocasiões em que Deus ordena a alguém a manutenção de um diário espiritual. Por exemplo, conforme a orientação do Senhor, Moisés manteve um registro da progressão deles. Números 33:2. Não lhe deixa contente o fato de Moisés ter obedecido à orientação de Deus e registrado a jornada espiritual deles em Israel? Se ele fosse preguiçoso, seríamos privados de poderosas lições que estão escritas na vida dele em Êxodo. Embora seja improvável que seu diário espiritual venha a ser tão amplamente conhecido como o de Moisés, ele ainda é importante. Na NVI, nós lemos: Moisés registrou as etapas da jornada dele. Sua vida é uma jornada, e uma jornada merece um diário. Eu espero que você tenha uma vida dirigida por propósitos, escreva sobre as fases da sua jornada espiritual também. Não anote apenas o que for agradável. A exemplo de Davi, registre também as suas dúvidas, temores, lutas com Deus. As maiores lições vêm do sofrimento e a Bíblia diz que Deus mantém um registro das nossas lágrimas. Salmos 56:8. Sempre que ocorrer problemas, lembre-se de que Deus as utiliza para cumprir todos os 5 propósitos em sua vida. Os problemas vão forçá-lo a se voltar para Deus e o farão buscar uma comunhão mais íntima com os outros, construir um caráter semelhante ao de Cristo e até exercer melhor o seu ministério. Também vai gerar um novo testemunho. Todo problema é dirigido por propósitos. Bem, no meio de uma experiência dolorosa, o salmista escreveu: que isso fique escrito para que os nossos descendentes saibam que o Senhor Deus fez e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer. Salmo 102:18.
Você deve às futuras gerações a perseverança dos relatos de como Deus o ajudou a cumprir o propósito dele neste mundo. Trata-se de um testemunho que vai continuar a ser dado muito tempo depois que você já não estiver mais aqui. Transmita aos outros aquilo que você sabe. Se você quer continuar crescendo, a melhor forma de aprender mais é transmitir o que você já aprendeu. Quem abençoa os outros é muito abençoado. Quem ajuda os outros também recebe ajuda. Provérbios 11, 25. Quem passa adiante as impressões obtém ainda mais de Deus. Agora que vocês compreendem o propósito de vida, é sua responsabilidade levar adiante essa mensagem. Deus o está convocando para ser o seu mensageiro, como lembra Paulo. Agora eu quero que você diga essas mesmas coisas aos seguidores que possam ser designados para transmitir isso a outros. 2 Timóteo 2:2. Nesse livro eu passei a vocês o que eu aprendi com outras pessoas sobre o propósito da vida delas. Agora chegou a sua vez de transmitir os seus conhecimentos. Você provavelmente conhece centenas de pessoas que não sabem qual o propósito da vida delas. Então compartilhe essas verdades com eles, com os amigos, filhos, vizinhos, colegas de trabalho. Se você der esse livro a um amigo, acrescente uma mensagem pessoal na página da dedicatória. Quanto mais você sabe, mais Deus espera que você use esse conhecimento para ajudar os outros. Tiago diz: qualquer um que sabe o que é certo para fazer e não faz, está pecando. Tiago 4,17. O conhecimento aumenta a responsabilidade. Transmitir o propósito da vida, porém, é mais do que uma obrigação. É dos grandes privilégios da nossa existência. Imagine como o mundo seria diferente se todos conhecessem o seu propósito. Paulo diz: se você ensinar essas coisas aos outros seguidores, será um bom servo de Cristo Jesus. 1 Timóteo 4,6. Tudo é feito para a glória de Deus. O motivo que nos leva a transmitir o que aprendemos é que tudo será para a glória de Deus e o crescimento do reino. Na noite anterior à crucificação, Jesus disse ao Pai: eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. João 17,4. Quando Jesus orou com essas palavras, ainda não tinha morrido por nossos pecados. Então, que obra ele havia completado? Nesse caso, ele estava se referindo a algo distinto da expiação. A resposta está no que ele diz no verso 20 da seguinte oração de João 17, 6 a 26. Jesus disse ao Pai que o havia feito nos últimos 3 anos, a preparação dos discípulos para viver conforme o propósito de Deus, e ele os ajudou a conhecer e amar a Deus em adoração e a amarem uns aos outros em comunhão, e deu a palavra para que eles amadurecessem, discipulado, e mostrou como servir, ministério, e ainda os enviou para pregar o evangelho, dando uma missão. Jesus é o exemplo de uma vida dirigida por propósitos e também ensinou os outros como vivê-la. Essa foi a obra que glorificou a Deus. Deus hoje chama cada um de nós para realizar a mesma obra. Ele não quer apenas que vivamos seus propósitos, mas que ajudemos outras as pessoas a fazer o mesmo. Deus quer que apresentemos Jesus às pessoas, trazendo eles essa comunhão e ajudando eles a amadurecer e a descobrir como servir, e em seguida que nós o enviaremos para alcançar outras pessoas também. É disso que se trata a vida dirigida por propósitos. Independente da sua idade, o restante de sua vida pode ser a melhor parte. E você pode hoje mesmo começar a viver o seu propósito. Tema para reflexão: bem-aventurados que vivem em harmonia. Versículo para memorizar: vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Efésios 5,15. Pergunta para meditar: qual das 4 atividades eu vou iniciar para permanecer no caminho e harmonizar os 5 propósitos de Deus para mim? Que Deus nos abençoe. Deixe seu like, se inscreva no canal e nos acompanhe nas redes sociais.